Bom dia a todos mais uma vez. Possa o Espírito da Verdade se fazer conosco, possa o Espírito da Verdade nos intuir em nossas reflexões e mais este nosso estudo. Hoje nós estamos aqui no capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no item 14 e hoje nós temos um título muito interessante para reflexionarmos, que é o título Perdão das Ofensas. É muito interessante este título, porque este título me parece que é um dos títulos mais comumente citados e ao mesmo tempo eu tenho a impressão que parece que perdão das ofensas é algo muito pouco compreendido e algo muito pouco vivido. Embora sempre que eu fale compreensão, eu esteja falando também de viver, de saber, porque senão seria apenas conhecer. E conhecer não implica em vivência, como eu já tenho elucidado em outros estudos. Nós estamos aqui no item 14, e o item 14 é uma mensagem de Simeon, recebida em Bordeaux em 1862. Eu irei ler e irei refletindo sobre. É uma mensagem muito simples, mas que nos dá grandes reflexões acerca do tema. Começando então. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoá-lo-ei não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis um desses ensinos de Jesus que devem calar em vossa inteligência e falar bem alto ao vosso coração. Comparar essas palavras misericordiosas com a oração tão simples, tão resumida e ao mesmo tempo tão grande nas suas aspirações que Jesus ensinou aos seus discípulos, e encontrarei sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela vos for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que nos torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, não medindo jamais a mansuetude. E farás enfim para os outros o que desejas que o Pai Celeste vos faça. Não tem ele de perdoar sempre, acaso? E conta, por acaso, o número de vezes que o seu perdão vem apagar as tuas faltas? Bom, eu li um tanto corrido, mas aqui antes de comentar sobre, eu sugiro que esqueçamos tudo que ao longo de nossas vidas ouvimos sobre perdão. Vamos esquecer por alguns segundos, por alguns minutos. Esqueçamos o que nós ouvimos desde quando éramos crianças acerca do que é perdão e vamos refletir agora o que é perdão. Primeiro, que perdão não é desculpar, porque se nós já culpamos alguém, não depende mais de nós desculparmos, porque nossa inteligência, nossa estruturação racional já entendeu o outro como culpado. E como é que eu vou desculpá-lo se eu entendo ele como culpado? Como que eu vou perdoar alguém? Porque para eu perdoar alguém, eu tenho que antes culpá-lo. Então como que eu vou perdoar se eu já culpei, se eu já entendo que ele é culpado? Olha, eu vim te perdoar. Em outras palavras, eu estou dizendo, olha, eu vim dizer que você é culpado. Então como que nós iremos perdoar se entender que tem que perdoar alguém já é culpar alguém? Uma outra coisa muito interessante. Ensino de Jesus. Ensinar é uma
uma coisa que comumente não temos a menor noção do que se trata. Nós achamos que ensinar é eventualmente querer que alguém ache como eu acho. Olha, eu acho que isso é assim, então você também tem que achar assim. Muitas vezes nós entendemos que ensinar é isso. Muitas vezes não. Comumente nós entendemos que ensinar é pegar os nossos achismos, o que a gente acha, mas o que a gente acha na concepção da gente é a verdade absoluta, e a gente acha que o outro tem que ter a nossa verdade absoluta. Então, ensinar, porque quando fala que ensino de Jesus, o ensinar de Jesus é diferente do nosso ensinar. Como que é, Alan, mas por que você está falando que a gente comumente não sabe o que é ensinar? Simples, porque o modo de Jesus ensinar é vivendo. E o nosso comumente é ficar matracando. Matracando o tempo todo, né? Matracando metaforicamente falando e literalmente falando. A gente entende que ensinar é isso, mas Jesus não entendia que ensinar era assim. Olha, mas por que você diz isso? Porque é assim que Jesus ensinou. Eu não estou falando que o ensinamento de Jesus é o que foi escrito aqui na obra de Allan Kardec. O ensinamento de Jesus é o que ele viveu. É o que, ao consultarmos qualquer livro de Kardec, de qualquer outro, tanto faz, dá na mesma, nós constataremos que Jesus viveu. E como Jesus viveu, ele ensinou. Mas ele ensinou porque ele viveu, não porque Allan Kardec ou qualquer um outro escreveu. Observe como que ensinar é um termo que a gente comumente não sabe o que é. E a gente fica achando que ensinar é ficar matracando, falando, e a gente acha que estamos ensinando. É por isso que eu comecei dizendo que perdão das ofensas é uma coisa que comumente se ouve, comumente não se compreende e comumente não se vive. Porque comumente estão achando que ensinar é ficar matracando, falando. Oh, perdoa os outros, perdoa os outros, perdoa os outros, temos que perdoar, temos que perdoar aos nossos irmãos. Essa matraquice vai ficar até quando? Se é que nós eventualmente temos intenção de compreender o Evangelho. Se temos intenção de compreender o Evangelho, a matraquice deve ser estancada. Se é que nós temos intenção de compreender o Evangelho. Se é que nós temos intenção de ensinar o Evangelho. Porque para eu ensinar o Evangelho, antes de compreender o que é Evangelho, eu tenho que compreender o que é ensinar. Por isso que eu mencionei, fiz menção, que ensinar para Jesus era diferente. Tá? Uma outra coisa muito interessante aqui no texto, me chamou muita atenção, né? Que há um trecho aqui que Jesus diz a Pedro que perdoará sem limites, perdoará cada ofensa tantas vezes quanto ela vos for feita, o que nos torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias, né? Perdoarás tantas vezes quanto for necessário e ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo. Como que eu irei ensinar aos meus irmãos o esquecimento de mim mesmo? Como? Né? Como eu disse, antes eu tenho que compreender que é ensinar. Não adianta eu querer falar qualquer outra coisa. Não, mas evangelho, blá 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 blá. Eu tenho que primeiro compreender que é ensinar. Quando eu começar a compreender que ensinar não tem nada a ver com o que eu falo, tem a ver com o que eu vivo. Observe bem, ensinar tem a ver com o que eu vivo. Não tem nada a ver com o que eu irei proferir em palavras. Se eu falar corretamente, se eu falar bonitamente,
se eu falar didaticamente, tudo isso não tem a menor relação com ensinar. Terá sim relação com as pessoas entender, mas não ensinarei. O que faz com que ensinemos é a nossa vivência. É quando a gente vive que o outro compreende. Aí o outro não entende apenas, o outro compreende. Porque quando o outro nos olha vivendo, é quando ele compreende, não é quando ele apenas entende. Porque quando eu fico no blá blá blá, tem que perdoar, ele entende. Mas ele não compreende, tanto que ele também não vive. Agora, quando eu começo a viver, é quando o outro compreende e é quando o outro também começa a viver. Observe o perdão das ofensas, como a gente comumente vai apenas reproduzindo o ideário sem maiores reflexões, e é por isso que muitos acham que é difícil perdoar. Por que muitos acham que é difícil perdoar? Porque não estão ensinando para eles o que é perdoar. Porque eles próprios não estão buscando compreender o que é ensinar. E aí fica num blá 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 de todo lado, de toda parte, e a gente acaba tendo dificuldade em perdoar. E como eu costumo dizer, não é difícil perdoar, é impossível perdoar nesta concepção, nesta perspectiva. Se eu já acho o outro culpado, como é que eu vou perdoar? Então, como que eu perdoo? Quando eu começo a compreender que eu, sendo igual a todo mundo, portanto incompleto, eu sou aquele que errarei sempre. Sempre não é de vez em quando, sempre é o tempo todo. Nós somos errantes, somos espíritos errantes, espíritos incompletos. Erramos, não somos plenos, erramos o tempo todo e inconscientemente. O tempo todo nós estamos errando, o tempo todo nós inconscientemente estamos fazendo com que muitos se sintam agredidos. O tempo todo nós necessitamos de perdão. Por isso Deus nos perdoa sempre. E sempre não é toda hora, é constantemente, o tempo todo. Agora, se eu sou aquele que necessito de perdão constantemente, por que eu ficaria culpabilizando os outros? Não. Observe que perdoar está ligado à compreensão de que eu sou errante, incompleto como qualquer outro, e todos os outros errarão constantemente para comigo mesmo, para consigo mesmo e para comigo. Ou seja, somos errantes. Exigir a plenitude do outro é uma ilógica, é um ato de incompreensão da própria condição de seres incompletos. Então, perdão das ofensas está ligado à compreensão do que sou, do que estou. Sou um espírito imortal, mas estou momentaneamente encarnado no mundo de provas e expiações de espíritos incompletos, tão incompletos quanto eu mesmo. E como eu posso querer culpabilizar alguém se foi eu, por meus próprios atos, por minhas escolhas enquanto espírito imortal, que escolhi estar no mundo de provas e expiações? Por que eu não escolhi estar no mundo divino? Porque eu não quis trabalhar ainda, estou querendo fazer as coisas no meu tempo. Então acabou, ninguém tem culpa de nada. Somos cada um responsáveis por nossa própria história. E quando nós damos conta disso, é quando não há razão, não há motivo para perdoar alguém de qualquer coisa. Mas nesta encarnação fulano fez isso, fez aquilo. Você veio aqui porque quis. E ele está fazendo apenas o que ele sabe fazer. Ele está apenas sendo o que ele é. Quer que ele seja o que ele não é, como? Como vamos exigir dos outros serem o que eles não são? Como vou exigir de um cachorro ser um homem? Como vou exigir de um rato ser um cachorro? Não faz nenhum sentido. Cada um é aquilo que é. E quando a gente percebe isso, é quando perdoaremos quantas vezes for necessário. Porque não chegaremos sequer a culpabilizar alguém por algo.
e nem mesmo a nós mesmos, porque compreenderemos que também não somos culpados de nada. Somos apenas espíritos incompletos, naturalmente errantes, caminhantes à infinitude. Somos caminhantes. O errante é uma condição para que sejamos caminhantes. Porque se nós não fôssemos errantes, já éramos plenos, portanto não seríamos caminhantes à infinitude, porém não seríamos os seres em evolução. Olha como que perdão parece algo que a gente acha que entende, que a gente acha que ensina e comumente não estamos entendendo nada. Comumente estamos entendendo, talvez até entendendo bastante, mas compreendendo muito pouco, porque a gente não vive, não consegue viver. Achamos que as pessoas são responsáveis, achamos que os outros, minha sogra, meu primo, meu pai, meu irmão, são culpados. Não, eu sou responsável pela minha história. Não há culpados, somos todos, cada um responsável por sua própria história. E o que o texto finaliza dizendo aqui, que é muito interessante, é que quando nos tornaremos invulneráveis às agressões, quando que nós nos tornaremos invulneráveis às agressões? Quando colocarmos orelhas de girafa, como diz o Dr. Rosenberg Bertrand Marshall, quando começarmos a ouvir, a escutar o mundo com o coração, quando a gente não escutar apenas com nossa intelectualidade, ainda muito limitada, muito incapacitada para entender acerca de coisas que vão muito além do que processos intelectuais. São coisas que transcendem este próprio plano, esta própria dimensão de vida. São coisas do mundo do sentimento. E estas coisas então só podem ser sentidas. Então quando eu sinto, ou seja, quando eu ouço com o coração, é quando eu me torno invulnerável às agressões, aos maus tratos, às injúrias, porque perceberei que eu nunca fui agredido por ninguém. Como assim, Alan? Você nunca foi? Não. São pedidos desesperadores de socorro. São pedidos desesperadores de ajuda. O que as pessoas nos dizem, que eventualmente alguns poderiam entender como ofensa, são pedidos desesperadores de ajuda. É simples assim. Olha, mas é você que acha isso? Não, são PhDs em psicologia, que estudam a mente humana e já perceberam isso. Inclusive nunca leram o Evangelho. Inclusive não são nem entidades superiores. Não consultaram os espíritos superiores. Não consultaram os anjos. Não ouviram a voz de Deus. E já chegaram a esta conclusão. Dentro de laboratórios experimentais teóricos. E já entenderam. E nós estamos aqui religiosamente falando de perdão e não estamos entendendo nada e estamos com proposituras de perdão e ninguém perdoa e a coisa continua tal qual como tem continuado. E o que é que nós estamos tentando alcançar quando nós falamos em Deus, Evangelho, Jesus? Vá com Deus, Deus te abençoe, Deus te acompanhe, amém, Alá, Budá. O que é que nós estamos falando com isso? Queremos compreender o que? Viver o que? Então olhemos com mais carinho para o Evangelho, no sentido de olhemos com mais atenção, para que a gente não esteja ligado no automático, lendo incansavelmente, repetidamente, falando repetidamente o Evangelho, e durante séculos nós estamos procrastinando, postergando, protelando, atrapalhando a vida do Evangelho e a vida daqueles que, em nome do Evangelho, vivem. Aqueles que, em nome do Evangelho, estão vivendo o Evangelho. Então tenhamos mais atenção se nós também queremos ser aqueles viventes do Evangelho e não falantes do Evangelho.
Uma outra coisa muito interessante aqui é sobre o comparativo de que nós faremos, quando nós compreendermos, faremos aos outros o que o Pai Celeste faz por nós o tempo todo. Deus constantemente perdoa a todos. Eu posso fazer o que eu quiser aqui. Posso fazer o que eu quiser, tem completo livre-arbítrio. Posso fazer o que eu quiser aqui agora. Não. E Deus perdoa. Né? Não aparecerá uma mão divina aqui e me segurará a minha mão. Né? Já me deu o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é a liberdade e a responsabilidade simultâneas. Né? Ou seja, eu também sou aquele que agirei em conformidade com o acatador das consequências. E é por isso que liberdade e responsabilidade são imbricadas. E é por isso que eu preciso perceber o que eu estou falando, porque tenho liberdade para dizer o que eu quiser, mas tenho a responsabilidade por tudo que eu direi. Tenho a liberdade de pensar o que eu quiser, mas terei a responsabilidade de arcar com as consequências de meu próprio pensamento. Fazendo um breve parênteses para entendermos o que é a depressão. A depressão é a consequência da minha liberdade de pensar com a consequência e responsabilidade do que eu pensei. É muito simples, né? É simples assim. É simples, por mais que nos pareça difícil de entender, é exatamente esta dificuldade. Nós estamos querendo entender, nós não estamos querendo compreender na maioria das vezes. Nós estamos querendo entender. Nós queremos a aprovação do nosso próprio intelecto, mas nós não estamos buscando viver. Nós não estamos buscando ter a aprovação de nossos próprios sentimentos. Isso é perdão das ofensas. Continuando aqui. Ouvi, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai a vós mesmos, perdoai, usai a indulgência, sede caridosos, generosos e até mesmo pródigos no vosso amor. Observe que aqui, às vezes, a gente tem a impressão que nós estamos ouvindo o imperativo, né? Ou seja, é uma mensagem de Simeão que nós estamos estudando aqui, e às vezes nós temos a impressão que ele está de modo imperativo nos falando e a gente deveria escutar o que ele disse. E por que a gente escuta e não acata? Porque não é isso que Simeão está dizendo. Simeão não está dizendo, ouvi, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai a vós mesmos. O que Simeão está, na verdade, dizendo aqui é o seguinte: está ouvindo o teu coração? É isso que ele está dizendo. Está ouvindo o teu coração? Você está ouvindo o teu próprio sentimento? Você realmente quer continuar persistindo em fazer diferente? É isso? Você realmente vai querer continuar falando em nome de Jesus, em nome do Evangelho, e vai continuar culpabilizando os outros? É isso que você quer? Tem certeza? Tem certeza que é isto que teu coração quer? Quando ele diz sede caridosos, generosos e até mesmo pródigos no vosso amor, ele não está fazendo um pedido para nós. Sede caridosos, generosos e até pródigos com o vosso amor, no vosso amor, ele não está fazendo pedidos. Ele está nos propondo uma reflexão. Ou seja, eu não estou aqui para ficar falando o que você está careca de ouvir. Simeão não ia perder tempo, Allan Kardec não ia perder tempo para falar o que todo mundo está careca de ouvir durante séculos. Alguém acha que Allan Kardec debruçou, fez o que fez, usou todo o seu intelecto para falar o que todo mundo está careca de ouvir? O que é que então Kardec está dizendo com esta obra? O que é então que Simeão está dizendo nesta mensagem? Mais uma vez lembro do filósofo Aristóteles, que nos diz que o verdadeiro pensador, o verdadeiro aprendedor é aquele que para diante daquilo que parece o mais óbvio, o mais banal,
e pergunto o que de fato aquilo significa. Ou seja, o que de fato significa isso? Mas é tão óbvio que parece que ele está dizendo, está me pedindo para ser caridoso, ser generoso e pródigo no vosso amor. Parece óbvio, parece banal que ele está dizendo isso. Então, o verdadeiro aprendedor é aquele que vai perguntar o que de fato isso significa. O que de fato isso significa? Será que é um pedido? Será que ele está fazendo um pedido intelectual para mim? Ah, seja caridoso. Eu falo, não, é você, mentiroso, você nada. Eu vou ser caridoso porque alguém me pediu para ser caridoso? Eu só serei quando eu sentir que preciso ser. E é por isso que eu estou dizendo que ele não está nos fazendo um pedido. Ele está propondo uma reflexão, que nós perguntemos ao nosso coração, o que é que eu quero ser? Eu quero ser caridoso, eu quero ser generoso, eu quero ser pródigo no meu amor, então eu preciso viver isso. E como eu viverei? Bom, aqui nós vamos chegar na parte da necessidade do estudo. Da necessidade do estudo, a começar pelo estudo da palavra estudo. A primeira coisa que eu tenho que estudar quando eu proponho a estudar é estudar que é estudo. A primeira coisa que eu preciso compreender é que é estudo. Porque senão eu já posso começar achando que estudar é ler. Eu já posso começar achando que ler um monte de livros é estudar. E aí eu já começo errado do começo. Aí eu já começo distorcido do começo. Aí eu já começo deixando passar desapercebido que Allan Kardec anotou no item primeiro da introdução do Livro dos Espíritos. Da introdução do estudo da doutrina espírita no Livro dos Espíritos. Que é observarmos a definição precisa dos termos. É observarmos os aspectos anfibológicos para não desvirtuarmos uma ideia e com isso tudo que nós formos desenvolver dela será distorcido. Se eu construo uma forma distorcida, tudo que eu produzir nessa forma vai ficar distorcido, obviamente. Por isso estamos séculos nesse atolamento, porque a forma já é distorcida. Então a primeira coisa que eu preciso entender é que é estudar. Quando eu me proponho a estudar, a primeira coisa que eu preciso estudar é que é estudar. E eu já vou perceber de antemão que estudar tem muito pouco a ver com ler. Ler faz parte. Ler, reler faz parte. Mas não se resume nisso. E o nosso grande equívoco, nosso comum equívoco, é resumir estudo à leitura. E, quando muito, resumir estudo com leitura e de modo desimbricado, caridades à parte. Eu vou lá, faço algumas caridades e estudo depois. Impossível desimbricar. Estudar é viver. Estudo é vida. Né? Como anota Chico Xavier, esqueci a obra, já cansei de repetir, por anos estou repetindo, e quem quiser dar uma corrida lá na page de Facebook Espaço Espiritismo e vai ver. Né? Eu não vou ficar exercitando o intelectual mais, não tenho mais essa proposta enquanto estudante. Já li muito, já decorei muito, e agora eu abro mão de querer decorar qualquer coisa. Né? Porque eu comecei a perceber que estudar era viver. Comecei a desenvolver a compreensão que estudar era viver, que estudar não era decorar. E eu passei muitos anos decorando. Falava até bonito para os intelectos, né? Mas estudar não tem nada a ver com isso. Estudar tem a ver com o viver. E o viver não tem a ver com o que os outros acham que eu estou vivendo. O viver tem a ver com o que eu sinto que estou vivendo. Tem a ver eu comigo mesmo, com o meu coração. Isso é estudar. Porque aqui o que nós estamos dizendo é: ide, meus bens amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo,
de parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, tem sempre os olhos voltados para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Ouviram bem o que está dizendo aqui no terceiro parágrafo? Eu vou ler de novo, pausadamente. Ide, meus bem-amados, estudai. Por que eu já fiz uma reflexão sobre o que é estudar? Senão eu já ia mais uma vez ler isso no automático, achar que era para continuar lendo mais um pouquinho, né? E as coisas sem maiores sentimentalidades para mim. Então, ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que eu vos dirijo. Então, isso aqui meu é só comentário. Eu não estou ensinando ninguém de nada. Já falei desde o início dos nossos estudos, não estou ensinando evangelho para ninguém, não estou ensinando ninguém de nada, não estou falando como as pessoas devem ser, não estou falando como as pessoas devem viver, não estou falando como as pessoas devem sentir. Eu estou apenas comentando essas palavras. Sou eu que estou estudando e compartilho este estudo para que alguém eventualmente possa usar de elemento especular. Só isso. Eu, por exemplo, uso como elemento especular livros, palestras, vídeos de Haroldo, de Divaldo, José Raul, Dr. Rosenberg, Dr. Cosme Massi, enfim, eu uso vários elementos especulares. Mas sou eu quem estudo. Então o que está acontecendo aqui é apenas um comentário, estou apenas comentando. Jamais tenho plena concepção, tenho plena consciência disso. Não estou aqui para chamar a atenção de ninguém. Estou aqui para chamar minha atenção apenas. O que eu especulo com meus irmãos de toda parte. Só isso. Eu não estou aqui para chamar a atenção, reprovar alguém de alguma coisa, rechaçar alguém de algum ato. Para quê? Por qual razão lógica eu iria julgar alguém? Se eu estou estudando evangelho, uma das coisas que o evangelho diz é: não julgueis para não ser julgados. Eu vou ficar aqui julgando que os outros não estão estudando direito, que os outros não estão amando, que os outros estão faltando com caridade, que os outros... Então eu estou na contramão do que eu estou fazendo aqui. Desliga o vídeo e vamos embora dormir. Não? Então, observe que estudar é algo que tem a ver eu comigo mesmo. Né? E o que eu faço aqui são meros comentários, meros elementos de reflexão, inclusive para mim mesmo. Né? Porque muitas vezes eu mesmo assisto eu falando, para que assim eu consiga perceber melhor o que é que eu estou fazendo de minha vida. O que é que eu estou fazendo de minha própria história. Para eu não começar a achar que as coisas estão difíceis. Para eu começar a achar que é difícil perdoar, é difícil amar, é difícil relevar. Ué, se é difícil eu não estou entendendo nada, então eu preciso estudar. Né? Ide, meus bem-amados, estudar e comentar essas palavras que vos dirige, essas palavras da parte daquele com A maiúsculo, do alto dos esplendores celestes. Tem sempre os olhos voltados para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Embora quem comenta que a tarefa é ingrata é Simeão, porque aquele do alto, ele não está preocupado com gratidão, com reconhecimento. É ele com ele mesmo. É ele com ele mesmo. Ele não está preocupado se o outro vai ser grato, vai reconhecer. Meu negócio sou eu comigo mesmo, porque eu comigo mesmo é eu com o todo, é eu com o eu superior, com o eu cósmico universal, presente em toda parte, em todas as coisas, portanto em todas as outras pessoas também. Olha que interessante.
Perdoai, pois, os vossos irmãos, como tendes necessidade de ser perdoados, se os seus atos vos prejudicaram pessoalmente, eis um motivo a mais para serdes indulgentes. Ou seja, aquele que eventualmente faz algo diretamente a nós, mais um motivo lógico para sermos indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal, né? Ou seja, perdoar aquele que não fez nada ou fez algo muito irrelevante é muito fácil, né? É muito simples, eu não preciso nem perder tempo e esforço filosófico para perdoar, né? Agora, é aquele que prejudica mais pessoalmente, né? Que eu tenho um motivo a mais para ser indulgentes. Porque é quando eu serei exigido pela circunstância uma percepção mais direta, mais objetiva, mais consciente de minha própria condição de ser que sou, né? Quando eu sou prejudicado diretamente. É quando eu preciso então olhar para aquela situação e perguntar o que de fato aquilo significa. Porque de fato alguém está tentando me prejudicar, ou me prejudicou, ou me prejudica pessoalmente. É nesse momento então que eu preciso olhar para a situação e não culpabilizar. E não haveria nenhum em passar por alto os erros de vossos irmãos, se estes apenas vos incomodassem de leve. Que eu acabei de repetir, né? Se for coisa de leve, não tem nem muito esforço. Espíritas. Agora Simeão vai falar com os espíritas. Então quem é espírita, preste um pouquinho mais de atenção, que Simeão vai falar diretamente com estes agora. Espíritas, não vos ouvideis de que, tanto em palavras como atos, o perdão das injúrias nunca deve reduzir-se a uma expressão vazia. Ou seja, Simeão está dizendo para os espíritas que o espírita não deve reduzir ao eu te perdoo. O espírita não deve reduzir-se, gente, temos que perdoar. Isso são expressões vazias. Porque expressões cheias eu não culpo ninguém de nada. Vamos juntos, meus amados irmãos, fazer o que precisamos fazer. Meu irmão, não precisa me perdoar não, tá? Eu não tenho que ficar exigindo nada de você, eu não tenho que exigir de você o que ainda não sou, tá beleza? Vamos juntos? Vamos embora? Estamos juntos? Então vamos embora. Isso é expressão cheia. Expressão cheia meus irmãos, estou indo. Meus irmãos, já estou perdoando. Meus irmãos, já estou... ninguém se preocupe em me magoar, ninguém se preocupe em me ofender, porque eu já entendi que eu não preciso culpabilizar ninguém de nada. Meus irmãos, eu como falo em nome do Evangelho, já entendi que culpabilizar os outros não faz parte daqueles que querem viver em nome do Evangelho. Então não se preocupe com o que vocês irão dizer para mim, tá? Tô seguindo aí minha caminhada, tá? Fiquem à vontade vocês com a sua, ok? Vocês e a consciência de vocês, fiquem à vontade. Estou eu seguindo em nome do modelo e guia o que eu preciso seguir, ok, irmãos? Então isso é expressão cheia. Expressão vazia gente, precisamos perdoar um ao outro e eu ficar com raiva do outro. Eu ficar com rancor do outro. Eu ficar olhando torto para o outro. Eu achar que o outro não perdoa. Eu achar que o outro não entende nada de espiritismo, sou eu que entendo. Eu achar que eu conheço o Evangelho, o outro não conhece o Evangelho. Eu achar que eu sei, enfim. Isso são expressões vazias. Vamos estudar mais sobre a expressão cheia e vazia uma outra hora. Teríamos N exemplos aqui, tá? Só para nós entendermos quanto a importância de compreendermos a expressão vazia de expressão cheia. Porque a expressão vazia me parece que ela é mais comum no mundo real. A gente não gosta de admitir comumente, isso é fato. Comumente a gente não faz estas admissões.
Mas comumente a gente sente estas expressões vazias. Porque comumente nós temos dificuldades em casas espíritas, comumente nós temos dificuldades no movimento espírita, comumente nós temos dificuldades em ouvir alguém falar sobre o espiritismo, né? Comumente nós temos essas dificuldades. Então isso implica que eu estou caminhando pelas expressões vazias. Porque quando eu estiver caminhando pelas expressões cheias, é quando eu com muito prazer ouço o que meu irmão tem a dizer sobre o espiritismo, sobre não espiritismo, sobre qualquer coisa. Porque aí eu vou prestar atenção no que o coração dele diz e não no que as palavras dele estão dizendo. Observe como que a expressão cheia, ela já começa a enveredar por uma comunicação sentimental e não mais por uma comunicação de palavras. Se vos dizei espíritas, sede-o de fato. Olha o que Simeão está dizendo. Se vos dizeis espíritas, sede-o de fato. Esquecei o mal que vos tenham feito e pensai apenas numa coisa, no bem que possais fazer. Eu acho que seria interessante recortar esse trecho do Evangelho aqui e colocar no bolso, né? Para quem quer ser espírita ou para quem que se diz espírita, né? Porque o Simeão está dizendo se vos dizeis espírita, sede de fato. Então ele está fazendo uma reflexão, né? Para quem se diz eu sou espírita, se eu sou aquele que quero falar em nome de uma doutrina tão ampla, tão profunda, tão magnânima, tão arrojada, eu preciso ser de fato. Para eu não diminuir esta magnanimidade, esta obra desenvolta por entidades da mais alta estirpe. Para eu poder não avacalhar, para eu poder não bagunçar. Eu sei que eu sou aquele que sou bastante incompleto, que preciso de amparo e auxílio da espiritualidade superior. Mas se o meu objetivo é crescer, eu não posso continuar sendo peso. Se o meu objetivo é crescer, eu tenho que começar a suavizar, para que eles consigam, seres superiores, me levarem, me levarem para os spas deles, né? Para que eu possa fazer parte desta pleiade, eu preciso me aliviar, né? Então, se dizeis espírita, sede de fato. E ser espírita de fato não é ser espírito superior, é ser apenas o que eu sou. E ser o que eu sou falando diretamente, baixar minha bola de dizer para os outros como eles devem ser e eu começar a viver aquilo que eu sou e não viver o que eu não sou. E não falar sobre viver o que eu gostaria de ser. Não falar para os outros viverem o que eu gostaria que eles vivessem. É eu começar a viver o que eu sou e eu ter a consciência de que devo permitir aos outros serem como quiserem e a mim como devo ser. Esta frase parece que eu já ouvi em algum lugar, acho que Chico Xavier, se não me engano, estou sendo um pouquinho irônico, foi nosso amigo Chico Xavier quem diz, permitamos aos outros serem como quiserem e a mim como devo ser. Permitamos aos outros serem como quiserem, a mim como devo ser, é eu comigo mesmo, é eu que preciso ser. Eu não tenho que ficar cobrando ninguém de nada, exigindo dos outros o que eu ainda não sou. Eu apenas viva. Se vos dizeis espírita, sede de fato, sejais espírita. Espírita não pode ser aparência. Espírita é aquele que vai viver o Evangelho, mas viva na medida que você compreende. Não precisa querer viver na medida do que você não compreende. Viva apenas na medida que você compreende. Então, esqueçamos, né,
esqueceis o mal, né? Os espíritas, esquece o mal, ou seja, esquece não no sentido de desligar da memória, porque a neurologia já nos mostra a impossibilidade do esquecimento. Tá? Então, esquecimento aqui é uma linguagem que está dizendo assim, olhe, não releve o que você entende que é mal que estão te fazendo, porque você vai perceber que é você, e quando você despertar a consciência, você vai perceber que ninguém te fez mal, é você quem quis entender que era um mal. Portanto, não foque nisso, porque quando sua consciência despertar, você vai ver que não é o mal. Então não foque nisso. Foque no seguinte, no bem que você possa fazer, porque esse, quando sua consciência despertar, continuará sendo bem. Ok? O bem continuará sendo bem. Tá? No bem que você possa fazer, né? E agora fazendo um parênteses ao bem, no sentido de que reflitamos bem sobre o que é bem, né? Sobre o que é bem, sobre o que é virtude, né? Porque eu já disse, por vezes, quando a gente começa a falar sobre bem, é quando nós necessariamente precisaremos falar de virtudes. Porque senão o meu bem é o meu bem na minha visão e é mal na visão do outro que recebe o meu bem. Tá? Então a gente precisa ter uma atenção às virtudes, para que o meu bem seja bem em minha visão e bem na visão daquele que eu proponho fazer o bem também. Porque se o bem for só na minha visão e na visão do outro for o mal, então nós não temos um bem efetivamente falando. Temos apenas o meu achismo de um bem, mas não um bem efetivamente falando. O bem efetivamente falando é o bem imbricado com a virtude, né? É o bem que busca o equilíbrio para que o bem seja bem para mim e bem para o outro que eu faço. Este é o bem virtuoso. O bem virtuoso precisa ser bem tanto para quem faz, tanto para quem recebe, porque na verdade ambos serão feitores e receptores deste mesmo bem. Serão meros compartilhadores de um bem. Não haverá aquele que dá e o que recebe. Haverá uma simbiose de bem. Porque aquele que faz, recebe também. Porque quando ele doa, ele sente que recebe ao mesmo tempo. Olha como é fantástico, né? O bem virtuoso é fantástico. Porque não é eu achando que dei um bem. Quando eu acho que eu fiz um bem para alguém, é quando não é bem virtuoso. Quando eu percebo que eu compartilho de um bem, que eu recebo exatamente, simultaneamente quando eu dou, é quando este bem é virtuoso. Bom, o assunto não é o bem e a virtude agora, mas só para nós pensarmos, né? Já que a recomendação é para que pensemos no bem que possamos fazer, então vamos pensar no bem, no fazer este bem, como será este bem também. Continuando. Aquele que entrou nesse caminho não deve afastar-se dele, né? Aquele que entrou, né? Espíritas, aquele que entrou no caminho do bem, não deve afastar-se dele, nem mesmo em pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Então, aquele que entrou neste caminho não deve afastar nem no pensamento, né? Porque Deus conhece. Eu posso ludibriar as outras pessoas, Deus não, né? E aqui estou falando de Deus, algo que está ligado eu comigo mesmo, né? Eu não vou enganar, né? Não adianta eu querer ludibriar. Nem se preocupe, não tenha a menor preocupação em ocultar o bem dos outros. Não tenha a menor preocupação, né, em ocultar o mal dos outros, né? Porque não importa. O que vai efetivamente importar, fazer diferença em nossa existência, é o bem que eu faço diante de Deus, diante de minha própria consciência, onde está escrita a palavra de Deus, conforme Allan Kardec anota na questão 621 do Livro dos Espíritos. Na consciência a palavra de Deus. Então Deus está na consciência. Então o meu negócio é eu com minha consciência. Não se preocupe, mas o que o outro vai achar do meu bem, eu preciso aparentar que eu estou fazendo. Não tem a menor preocupação em aparentar estar sendo bom
ou aparentar estar fazendo bem. Tenha isso em consciência apenas. Tenha isso em consciência apenas, porque o resto é consequência. Tá? Porque Deus conhece os nossos pensamentos, por isso que não dá para afastar nem pensamento. Porque é lá que importa, na verdade. É lá que interessa. É lá que vai fazer a diferença. Fora do pensamento eu engano todo mundo. Tá tudo certo. Né? Não vai fazer diferença também, porque se ele foi enganado, para ele foi um bem, acabou, para ele está sendo bem. Porque é ele também com a consciência dele. O bem que eu faço para o outro, o mal que eu faço para o outro não atinge o outro. Atinge eu só. Já dizia Sócrates em 300, 400 antes de Cristo. O bem que eu faço para o outro é bem para mim mesmo. O mal que eu faço para o outro é mal para mim mesmo. É simples assim. Não precisamos nem perder tempo em querer agir diferentemente disso. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Fazeis com que seus pensamentos sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Não há a menor necessidade, não há a menor fundamentação lógica para guardarmos rancor de alguém. Por que eu iria guardar rancor de alguém? Ah, Alan, mas me fez um mal. Que mal que te fizeram? Ninguém faz mal para ninguém. Quem faz mal apenas para si mesmo. Olha, mas e o outro que o outro fez o mal? Né? O outro fez o mal para mim e esse mal que eu sinto, não, ele está te ajudando. Porque quando a gente for estudar de verdade, não ler, a gente vai aprender que a dor é uma bênção em nossas vidas. Que a dor é um abençoado mecanismo, um abençoado instrumento do qual nos promove a compreensão, do qual nos tira do campo do mero intelecto, do mero entendimento, nos promove, nos tira do campo da intelectualidade e nos leva para o campo da compreensão da sentimentalidade. Bendigamos a Deus Todo-Poderoso que envia a dor aos seus eleitos. Bendigamos e agradeçamos aqueles que nos fazem mal, porque o que eles pensam que é mal, o que alguns acham que é mal, não é senão aqueles que me promovem, porque somos espíritos errantes. E a dor é o nosso mecanismo impulsionador para quando nós não queremos ser impulsionados de modo suave. O que alguns chamam de caminho da dor e do amor, né? Essas coisas aí. Mas o caminho da dor é ruim? Não, é ótimo também, nos promove do mesmo modo, vai chegar do mesmo jeito. Agora, cabe a mim decidir como eu quero chegar, né? Mais dorido ou menos dorido. Se eu quero fazer minha viagem de Fusca ou se eu quero fazer de Vectra, né? Eu estou um pouco desatualizado nos veículos, né? Mas todo mundo ainda conhece, né? A maioria conhece o Fusca 1970, né? E o Vectra 1998, né? Todo mundo prefere a viagem de Vectra. Agora cabe a você escolher qual você quer. Se você gosta de Fusca eventualmente, vá de Fusca. Eu prefiro o Vectra, então vou de Vectra. Vou mais confortável, vou do modo que chego mais tranquilo, né? Não quero. Mas se eu não tenho Vectra, aceito ir de Fusca, vai me levar também. Sou muito grato ao Fusca que me leva, porque o importante é chegar no meu destino. Isso é que importa, não importa do que eu vou. Importa que eu preciso chegar. E se eu sou aquele que não fiz por onde obter um Vectra, sou muito grato pelo que fiz por obter um Fusca, né? Estou utilizando uma metáfora aqui, né? Deixar bem claro. Mas a dor é aquilo que nos promove. Olha, e o mal que me fizeram então? Poxa, eu tenho rancor. Ninguém nos fez mal. Ninguém nos fez mal. As pessoas, em suas inconsciências, estão pedindo ajuda. Estão desesperadamente pedindo ajuda. E suas inconsciências
não fazem com que elas percebam que elas machucam aqueles que elas inclusive amam. Mas elas não fazem por mal, como diz o Dr. Gabriel Chalita. As pessoas não fazem por mal. Elas, na verdade, querem fazer o bem. Elas querem acertar. Em última análise, todos nós, cada um de nós, fazemos o melhor de nós. Em última análise, cada um de nós fazemos da melhor maneira que sabemos fazer. Mas o outro disse que quis me maltratar, que quis me machucar, que o que ele quer é me machucar mesmo. Então, para ele é o melhor que ele pode fazer. É o melhor que ele sabe fazer. É isso. Ele está querendo fazer o melhor dele. Mas ele não compreendeu ainda que o mal que ele faz para o outro é antes e apenas mal para ele mesmo. Porque o mal que ele pensa que fazer para mim é o que me promove. Ele me ajuda. Ele me promove. Por isso, o perdão tão necessário. Porque o outro me ajuda. Me promove. Então, desnecessário sentimento de rancor. Deus sabe o que existe no fundo do coração de cada um. Não importa o que ele faz. Importa como você recepciona o que ele faz. Isso é o que importa. Feliz aquele que pode dizer cada noite ao dormir: nada tenha contra o meu próximo. Feliz aquele que toda noite pode deitar e dizer: não culpabilizo meus irmãos de nada. Não culpabilizo meus pais. Confesso sim que muitas vezes, porque sou um espírito errante, sou levado a achar que meus pais são culpados de algumas coisas, sou levado a achar que algumas pessoas me fizeram mal, sou levado a achar que o meu cônjuge podia ser melhor, podia me machucar menos, mas sou feliz em dizer: nada tenho contra ninguém. Reconheço que cada um destes estão fazendo o melhor que sabem e podem. Reconheço que Deus, em sua infinita sabedoria, estabelecera que qualquer achismo de mal para comigo irão apenas me amar, irão me promover, como o infinito amor no universo ama-nos e dos seus modos mais complexos, em sua didática infinitamente pedagógica, nos promove. Feliz aquele que pode dizer cada noite ao dormir: nada tenho contra o meu próximo, porque ninguém me agride, ninguém me maltrata, ninguém me violenta, todos me promovem. Mais do que isso, todos me amam na medida exata de sua compreensão do que é amor. E cabe-me, na medida exata do meu compreender do que é amor, amar a tudo e a todos. Amar a Deus e ao próximo como eu amo a mim mesmo. Meus amados irmãos, muita paz, muito amor para todos nós.